temos o período composto por coordenação. Primeira parte. O período composto por coordenação apresenta simplesmente duas ou mais orações independentes presentes no mesmo enunciado, mas que constroem entre si uma relação de sentido. Você pode estar se perguntando, mas por que juntar orações se elas são independentes? Vamos explicar melhor. Isso acontece de acordo com a intenção do autor de um texto, que pode juntar duas ou mais orações em um período para que a somatória delas ajude a construir uma informação mais precisa e adequada ao seu propósito. São, portanto, consideradas independentes porque umas não precisam das outras para terem sentido completo. Elas têm significação suficiente para serem entendidas sozinhas, mas compõem com as outras um sentido mais amplo. Exemplo: os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião. No exemplo, as duas primeiras orações estão ligadas por uma vírgula, mas a terceira foi ligada anterior com a conjunção e. É porque as orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. Vamos ver o que é isso. Mas notem, essas orações têm sentidos independentes, mas ampliam muito mais o sentido da ideia inteira se estão juntas em um único período. Assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas que se ligam umas às outras apenas por uma pausa, sem conjunção, são chamadas assindéticas. E elas são separadas por vírgulas ou outra pontuação. Já as orações coordenadas introduzidas por uma conjunção são chamadas sindéticas. Vejamos o exemplo. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Eu tenho aqui uma sequência de duas orações coordenadas assindéticas e uma sindética. As luzes apagam-se, ponto e vírgula, abrem-se as cortinas. Elas são independentes e não têm conjunções que as introduzam. Já a terceira frase deste período é introduzida pela conjunção é, portanto, ela é uma sindética. Vamos ver mais sindéticas. As orações coordenadas sindéticas têm uma classificação que varia de acordo com o tipo de conjunção que as introduz, que são chamadas conjunções coordenativas. As orações por elas introduzidas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As orações coordenadas sindéticas aditivas expressam a ideia de adição, acrescentamento. Normalmente indicam fatos, acontecimentos ou pensamentos dispostos em sequência. Essas conjunções coordenativas aditivas típicas são e nem. Vamos ver o exemplo. Discutimos as causas e analisamos as consequências. Então, a primeira oração está ligada à outra por uma conjunção, pela conjunção aditiva e. Vamos ao próximo. As conjunções adversativas introduzem as coordenadas sindéticas adversativas. Elas costumam exprimir fatos ou conceitos que se opõem ao que se afirmou na oração anterior. E as conjunções mais apropriadas para serem tidas como adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, entre outras conjunções. Mas é a conjunção adversativa típica. Vamos ver o exemplo. A chuva é necessária, mas, em excesso, desabriga muitos. Então, a primeira colocação é uma afirmação contradita pela segunda colocação, que é introduzida pela conjunção mas. Vamos para o próximo exemplo. As orações sindéticas alternativas exprimem ideia de alternância entre fatos ou escolha. A conjunção mais usada neste caso é ou. Além dela, empregam-se também os pares, ora isso, ora aquilo, quer isso,
quer aquilo, seja isso, seja aquilo, etc. Vamos ver o exemplo. Eu irei, quer você deixe, quer não. Então, eu tenho a primeira oração, eu irei, e a outra oração é introduzida pelo par de conjunções alternativas, quer você deixe, quer não. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são as que expressam conclusão ou consequência das orações anteriores, que são as principais. As conjunções típicas são logo, portanto e o pois, desde que ele esteja pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Usa-se ainda então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista de, etc. Vamos ver o exemplo. Não tenho dinheiro, portanto, não poderei comprar. A segunda oração, que é introduzida por portanto, é uma consequência da primeira oração. Em uma oração coordenada sindética explicativa, aponta-se uma justificativa ou explicação para a oração anterior. As conjunções coordenativas para este caso são que, porque e pois. Nesse caso, o pois é obrigatoriamente anteposto ao verbo, ou seja, anterior ao verbo. Vamos ver o exemplo. Vou embora, que cansei de observar daqui. Ou poderia ser vou embora, pois cansei de observar daqui. Ou ainda, vou embora porque cansei de observar daqui. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Em qual alternativa está a coordenativa conclusiva? 1. Joana foi boa filha, logo será uma boa mãe. 2. As crianças ora brincavam, ora brigavam. 3. Susana trabalha devagar, contudo produz muito. 4. Os cães mordem, não por maldade, mas para sobreviverem. 5. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Bom, neste exercício, a resposta certa está na alternativa 1, pois Joana foi uma boa filha, a conclusão disso é que ela será uma boa mãe. Pois as outras alternativas apresentam outros tipos de conjunções que não as conclusivas. Na próxima unidade, veremos a segunda parte de período composto. Até mais!